Boa noite, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que todos estejam em paz. Não é? E vamos começar uma leitura para esse momento. Então, hoje eu tô pensando em fazer diferente, vamos ver. Eu tô pensando em fazer escolha o seu montinho. Hoje eu tô animada, gente. Então, escolha o seu montinho. O primeiro seria com esse cristal aqui. Dá pra ver? Primeiro montinho, esse cristal. E com o segundo montinho, nós temos esse cristal aqui, que é um quartzo branco. Então, sinta qual é o que te atrai mais. E vamos à leitura. Eu vou tirar também uma carta, que aí você também pode escolher pela carta, tá? Então, qual é a carta para o primeiro montinho e para o segundo? O primeiro montinho nós temos a torre. Vamos para o segundo. Segundo, o 8 de espadas. Dá para ver aqui? Às vezes escurece sem querer. Sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Então vamos lá. Qual é a mensagem? Começando para o primeiro montinho que escolheu o cristal transparente. Qual é a mensagem para esse momento, para quem escolheu o cristal transparente, por favor? E com a carta, nós temos o pajem, né, que aqui é colocado como princesa de copas. Que bela carta, né? Eu amo esse desenho. Ele me lembra uma pessoa que eu vejo. Eu vi há muito tempo atrás em um vídeo uma menina meio hippie e toda com cabelo loiro, né? Cheio de dread e fazendo mandalas de geometria sagrada. Ela me inspirou muito na época, muito tempo atrás. Nunca mais vi os vídeos dela, mas enfim. Tô lembrando aqui. Não encontrei mais. Ok. Me lembra assim que é uma pessoa, uma princesa, né? Mostrando um cálice aqui. Um cálice também com uma mandala, uma flor em volta desse cálice. Podendo lembrar a flor de lótus, e nós temos uma lua. Eu vou dar uma olhada depois, mas eu acho que é uma lua crescente aqui, se eu não me engano. E nós temos também muitos animais aqui, né? Os golfinhos, a tartaruga marinha e outros peixes voadores que viram pássaros. É como se a gente estivesse adentrando aqui o mundo dos sonhos, algo que mexe bastante com a tua criança interior e com
os seus sentimentos. Ok? Que mais? Nós temos o 10, a Rosa da Fortuna, arcano maior, a Rosa da Fortuna, com a Rosa da Medicina, né? E os anjos ao redor, os 4 principais, né, arcanjos. Uhum. Ok, do que estamos falando aqui? Mudanças em relação aos sentimentos, ao sentir, ao intuir. O pajem de paus, que também vem falar sobre uma inspiração. Ele transmite muita criatividade, né? Em muitos decks ele vem com muitas cores, assim, colorido, trazendo essa mensagem de criatividade, de criação fantasiosa, de dimensões até de realidade das quais a gente não costuma estar constantemente, né, dentro dessas dimensões. Mas é como se aqui você estivesse prestes a desenvolver uma mudança, né, sensorial e plasmando, aprendendo a plasmar, tá? Tô sentindo isso. A plasmar uma nova realidade aqui na realidade física através das suas criações. E da sua luz interior, dessa inspiração que você vem recebendo. Ele também me mostra assim, me mostra uma. Eu sinto uma energia de viajante, alguém que simplesmente se entrega ao que está vivendo no momento presente e algum tipo de viagem. Ok. O que mais estamos falando aqui? Viajante. Veio o 6 de espadas. Sem dúvida, né? É alguém aqui dentro de um barco sendo levado pela maré, pela correnteza, que na verdade está bem calma, assim, é um mar tranquilo, sendo levado para águas calmas, então. Nós temos a mesma lua. Gente, eu vou ter que dar uma olhada o que significa essa lua. Pra eu falar certinho aqui para vocês. Eclipse lunar no 6 de espadas. Ah, lua nova. Lua nova em Câncer, Escorpião e Peixes, né? Os signos de água. Apesar também desse ser um elemento baseado em terra e água.
E o que me veio aqui também é uma busca interior, né? Por uma mensagem verdadeira, por algo que é muito mais essencial para você agora do que você aparentemente estava buscando. Temos o 4 de copas. Lembrando que esse daqui é o montinho primeiro, né, desse cristal aqui, que veio junto com a carta da torre. Você está passando por um momento de transição. Com o 4 de copas, um momento de transição onde você reconhece os seus sentimentos e aquilo que parece estar palavra, transbordando, os sentimentos que transbordaram ultimamente e que parece que você está caminhando ou se mudando, né, em direção a águas mais tranquilas, passando por esse portal aqui. Você vê que ela, ou esse ser dentro do barquinho, está sendo acompanhado pelas duas baleias, né? Veio assim muito de silenciar para escutar o que é verdadeiro dentro de você, porque essa pessoa aqui está totalmente calma, né, dentro desse barco, como se ela estivesse hibernando, passando do inverno para um momento assim, chegando no verão. Deixa eu ver o que mais ela significa aqui. Hum. Bem, como foi dito, de um momento onde houve muita dor, e a gente pode estar falando aqui em relação a essas emoções que transbordaram, né? Que parece ter transbordado e que te tornou assim. O 4 de copas me remete muito a um tipo de insatisfação, né? De coisas assim que estão ao seu serviço, você tem tudo ao seu redor, não lhe falta nada, mas é como se mesmo assim não fosse o suficiente. Uhum. E aqui é necessário que você entre em contato, né? Faça essa viagem, essa transição em direção a algas, essas águas mais calmas, onde você se tranquiliza, aquieta os seus pensamentos e entra em contato com aquilo que é verdadeiro em você, no seu ser, para se acalmar esses pensamentos, acalmar esses sentimentos, essas atitudes que estão te, de alguma forma, deslocando
da verdade do teu ser. Aqui veio o 7 de Pentáculos, que fala sobre um momento de colheita e de paciência, porque esses frutos estão prontos praticamente. Você já está prestes, né? Você já está quase em momento de colher esses frutos. Então não é momento de desistir, né? Não é momento de desistência e nem desespero. É um momento de resiliência e de espera, de aguardar, de paciência, de meditação, de tranquilidade, calma, muita calma nessa hora. É o que eles estão pedindo, assim, para que você não se desespere, porque você vai ver esses frutos, você vai colher esses frutos, não, nada foi em vão. O fruto desse trabalho que você plantou com tanto amor e cultivou, né? E nutriu através da sua alegria, felicidade, criatividade. As coisas estão mudando. As coisas vão mudar para você de forma muito rápida. Espere por essas mudanças que serão aqui para melhor, né? Tá vindo assim de um estado de conexão no passado com as emoções para um estado agora onde você se torna um pouco mais flexível e ágil nas suas decisões e ações, sem, assim, focando muito mais na sua criatividade e na expansão da sua fantasia interior, né? Conexão com planos de realidade que são invisíveis aqui, além do arco-íris. Por que eu tô falando isso? Porque aqui também tem o unicórnio, né? O unicórnio é um símbolo de um animal fantástico, um animal que hoje em dia nós não enxergamos mais, mas que existe em outras esferas de realidade paralelas. Para quem acredita, é claro. E aqui no fundo do maço nós temos a alta sacerdotisa. E me fala muito assim de confiança no que não se pode ver, né? Naquilo que é invisível aos olhos, mas essencial para a alma. Então, é você confiando mais em substituir aqui certas crenças e valores antigos que te fizeram se sentir insatisfeito e de não perceber a beleza que existe ao seu redor, né? O quanto que você está sendo presenteado aqui pelo universo, quanto você recebe e o quão, às vezes, inconscientemente ingrato você se tornou. É isso que eu estou sentindo aqui com essa energia. E aí é um momento de reconexão importante, né? Para essa virada com a roda da fortuna,
para trabalhar exatamente esse aspecto que não te deixa, não deixa você se desenvolver e perceber a beleza das coisas ao redor, né? Não somente ao seu redor, mas também dentro de você, no seu interior. Eu não sei porque eu sinto como se essa figura aqui ela estivesse constantemente insatisfeita. E tá tudo sendo oferecido a ela, mas ela não se permite olhar para o que está sendo oferecido e é como se isso já tivesse aos olhos dela se tornasse algo comum, né? E esse comum já não é mais observado, já não é mais visto nem contemplado, simplesmente é ignorado. Com esse 7 de pentáculos, eu sinto que é como se você precisasse realmente manter-se, né, em pé aqui, confiante de que essa colheita de tudo que você vem plantando e que está quase assim, um momento de desistência, para você continuar, né? Não desistir, para você se manter aqui sonhando acordado. Significa assim, como uma criança, confiar que você já tem tudo que você precisa, que o universo te dá, que você é acolhido e bem quisto, né? Que você é abundante e é merecedor de todas as dádivas que o universo compartilha aqui, porque você é o criador, né, da sua própria realidade. E é lembrando disso, de perceber a beleza da vida e de tudo ao seu redor, que você vai, né, receber os frutos desse plantio. Que foi cultivado da forma que você cultivou, é a forma como você vai colher. O que mais? Conselho final sobre essa leitura aqui para quem escolheu esse montinho. Aí, buraram muitas, eu vou continuar embaralhando. 5 de copas. Bem, o conselho final aqui é você vê que essas taças aqui estão desperdiçando, né? Caíram e é como se elas tivessem desperdiçado algo. E essa pessoa se sente assim também, como se ela tivesse perdido algo muito importante, desperdiçado uma oportunidade, deixado passar algo que poderia ter se tornado feliz, né? Um encontro, uma decisão. É muito sentimento de perda aqui e de incapacidade quase. Como se a pessoa não soubesse que ela é capaz. Ela está se denegrindo aqui.
e não está confiando no universo de que essas 3 taças que foram despejadas, elas não são tudo que existe, né? Ainda tem 2 que estão em pé ali, como se fosse formando um arco, né? Um arco-íris, onde as borboletas voam em forma de arco também. Borboletas coloridas, trazendo transformação. O cálice sagrado da vida, onde a vida é gerada, né? Onde a criação é gerada. A sua criação não é em vão aqui. Pode ser que tenha ocorrido em algum momento algumas perdas, alguns enganos, algumas falhas e faltas, né? E elas ficaram agora no passado. E é isso que você tem como conselho agora de não mais estar apegado a esse sentimento e deixar ir, sabe? Porque quando você muda essa chave, as coisas se transformam. E se transformam de forma benéfica para que você receba, né, através da frequência que você está vibrando. E isso é importante, tá? Que você preste atenção em que frequência que você prefere estar vibrando. Porque enquanto você estiver decepcionado, se sentindo assim, o que é que você estará atraindo para você mesmo, entende? E aqui no fundo do maço nós temos os enamorados. 2 taças ainda se encontram em pé, ainda se encontram estáticas ali, né? Não foram atingidas pelo... Pode ser que a torre seja esse exemplo, né? Esse símbolo de que houve algo aqui que foi desperdiçado, tirado e retirado do seu caminho, e que na verdade é para você observar isso de uma outra perspectiva, de uma perspectiva que isso é uma bênção no seu caminho, não de um lado negativo e que te coloca sempre para baixo, onde você se sente derrotado, triste, desolado por esses acontecimentos que aconteceram, o que quer que aconteça, que tem acontecido com você, que te deixou decepcionado e magoado. Aqui você sempre pode escolher, você tem essa possibilidade de escolha. E o que é que você deseja, então, realizar na sua vida? O que é que você quer sentir daqui em diante? Porque o que você estiver sentindo e pensando é o que você vai atrair no final das contas, né? Eu sinto que você está se abrindo para essa energia de comunhão, de unidade, de compaixão até, em união com alguém ou com mais pessoas, né? Você está se abrindo, mas você já não quer mais aquilo que foi derramado, aquilo te machucou. Você quer deixar isso para trás. Você olha para isso e se lamenta por ter acontecido, mas você está virando a página aqui, transformando isso.
para um outro capítulo, para uma nova realidade, para um novo contato. Poderia ser uma nova união também. Podemos estar falando de união amorosa ou de relacionamentos mesmo que não deram certo com pessoas, com parcerias, enfim, uma série de possibilidades aqui. E existe um sonho que ele não foi perdido, ele simplesmente mudou de forma. É o que eu tô sentindo aqui. Ele não foi perdido, ele mudou de forma. Com página de paus. Tá vindo assim, da água pro fogo. O que quer que isso possa significar? Ele passou por um processo aqui de alquimia, de ebulição, né? O fogo evaporou a água, mas a água retorna. Ela retorna aqui em abundância e transborda novamente. Então esse ciclo nunca termina, esse ciclo sempre se renova. Eu sinto que você está aprendendo a lidar com esses ciclos, a acolher esses ciclos e a ser mais paciente com esses processos. Aí a mensagem realmente é de estar consciente sobre isso, de que a água vai retornar para você. A água ela se evaporou, mas ela continua de alguma forma retornando, né, no ciclo da vida na matéria aqui nesse planeta. Eu não sei porque eu falei isso, pode ser que isso tenha alguma ligação aí para alguém, mas ao mesmo tempo eu sinto que essas 3 cartas aqui falam sobre transformação, né, de um estado para o outro, mas também de sonhos que eram tão inocentes, né, e hoje estão se tornando mais ousados, né, mais criativos. Algo que antes você servia somente com a pureza do seu coração, está se transformando agora em algo um pouco diferente, que não é somente um servir com o seu coração, mas também é um serviço que te traz alegria, que você busca também a sua própria autonomia, a sua própria realização, autorrealização aqui. Se é que faz sentido. Eu sinto que antes você queria servir apenas por servir, né? Apenas para colaborar estando nesse mundo com as pessoas, porque você tem um coração bom aqui. É uma criança, é um inocente, é um ser assim muito inocente, o pajem de copas. E você passa desse pajem de copas para um pajem de paus, que é a realização iniciática, né? Do fogo interior, ou seja, da sua vontade maior, daquilo que você sente que é verdadeiro para você e que corresponde a quem você é. Não é uma entrega apenas fictícia, veio assim, não uma entrega somente fictícia do mundo dos sonhos, dos ideais. É uma entrega de realização, onde você se percebe capaz, onde você se percebe
com autonomia para criar e ser livre, né? Na forma que você é. Se é que faz algum sentido, eu espero que faça. Essa foi a leitura para você, meu ser divino, né? Ser divino que escolheu aqui o montinho número 1. E agora a gente vai para o montinho número 2. Gratidão. Olá! Montinho número 2, em quem escolheu aqui o quartzo branco. Pra ver, né? Vamos ver qual é a mensagem para quem escolheu o montinho número 2, por favor. O montinho número 2 estava associado à carta do arcano menor, o 8 de espadas. Tô vendo se estava gravando mesmo, porque às vezes dá um peripaque aqui. Vamos ver qual é a mensagem aqui principal. Energia principal para quem escolheu o montinho número 2 do quartzo branco, por favor. Veio a alta sacerdotisa. Algo que está oculto ainda para você, que você ainda não tem, talvez não tenha tanta consciência, né? Ok, o que estamos falando, por favor? O Hierofante com a sacerdotisa. Aham. O que mais? O 8 de pentáculos. É um servir, um trabalho, algo que você se dedica completamente aqui. Nós estamos falando de seres que trabalham com o invisível, tá? Seres que trabalham com energia, com o oculto. Podemos estar falando de bruxas, bruxos, xamãs, pessoas curandeiras, curandeiros que trabalham aqui para o bem da humanidade, né? Para que não é somente para si próprio, mas para a elevação da consciência divina aqui, para que todos possam se conectar com a sua verdade interior. É um trabalho muito nobre, muito verdadeiro aqui, com a roda da... Me lembra uma roda da medicina, mas são ciclos lunares, né? A imagem do hierofante é um xamã. É aquele que faz a ponte entre o divino e entre o céu e a matéria, né? Entre o mundo, o plano divino e o plano material, o invisível e o visível. Você vê na cabeça dele vem uma canalização, né?
estrelas, cosmos. Ele aponta para o coração, que é como se fosse um labirinto aqui. Um coração de pedra. O que mais que a gente pode saber a respeito disso? É um trabalho que você realiza, tá? Vieram algumas cartas aqui, três possibilidades. Três de espadas. Alguém muito machucado, magoado, né? Eu diria assim, até corrompido. Alguém te causou muita dor aqui. E a gente tá falando realmente de uma situação, né? Uma situação que causou muita dor para essa pessoa. Mas é como se fosse necessário passar por isso, porque era o aprendizado dessa pessoa para que ela se tornasse consciente de quem ela é, consciente de que tudo isso que é passageiro, transitório, não é quem ela é realmente, né? Que apesar desses infortúnios aí pelos quais as pessoas vivem aqui nesse mundo e experienciam coisas que nem sempre são agradáveis e que nos causam danos mentais, às vezes, né? Que geram dor, geram mágoas. Eu sinto que você sempre esteve amparado aqui pela deusa, uma guardiã sua. Na verdade, ela não queria que você sofresse dessa forma. E ela te pede aqui para que você apazigue essa dor. Porque esse momento já está sendo finalizado na sua vida. Para que você, caso você esteja ainda sofrendo por isso, que você está sendo amparado e você não se sinta sozinho em nenhum momento, porque nada foi perdido. Tudo foi uma experiência para te fortalecer. É isso que eu tô sentindo aqui. Para te fortificar em um caminho onde você precisava se tornar esse rei aqui, o rei de ouros. Além, né, da dinâmica aqui com o Hierofante, onde a gente percebe que existe a dominância das tradições, né? Existe um comprometimento com algo maior que não é simplesmente apenas o ouro material, né? Não é apenas as conquistas passageiras desse mundo, mas que tem um motivo elevado aqui pelo momento que você está passando. Você é como se você estivesse sendo preparado para obter esses ganhos, né? Se estruturar, se manter aterrado e possuidor de dádivas materiais, ancorado, eu sinto assim também, na matéria, percebendo que todos os bens aqui materiais pertencem a você.
Em que sentido eu tô falando isso? Porque você é o filho de Deus perfeito. Então tudo lhe é permitido realizar aqui na matéria. Sendo que você tenha em mente e em vista e em seu coração também de não se esquecer que você também veio por um motivo maior aqui. Do qual você está se lembrando. E você precisava encontrar um equilíbrio entre matéria e o espírito. O que mais a gente tem aqui? O 8 de pentáculos com o 10 de pentáculos. Eu sinto que a sua dedicação, o seu trabalho, o seu servir aqui na Terra, ele está trazendo frutos que vão beneficiar você e a sua família e todos ao seu redor, todos os que você ama, todos que estão caminhando com você também nessa jornada e nessa trilha pela qual você está sendo conduzido, porque aqui eu sinto que é uma condução do mundo sobrenatural mesmo, uma condução invisível da sua, do seu ser superior, da, de uma inteligência maior, te mostrando qual é o caminho para que você se sinta realizado, realizada e possa desenvolver, no fim, o trabalho que você veio desenvolver com muita perfeição. E além da perfeição que você vem se aperfeiçoando, né? Você veio aqui para colher os frutos dessa prosperidade, dessa abundância, de tudo que você já está se dedicando. O que mais eu posso saber sobre essa leitura? Para quem está ouvindo essa mensagem do coletivo, uma página de espadas. Deu um sono agora, gente. Página de espadas. Comunicação. Uma comunicação que você está aprendendo a realizar. É um aprendizado em relação à comunicação, a mensagens, a troca de experiências da mente mesmo, do plano mental, das ideias. E no fundo, nós temos a temperança. Esse pajem, ele está aprendendo a organizar os pensamentos, está aprendendo a lidar com mensagens que vêm do externo, que vêm energias assim, fantasias mentais, percepções fantasiosas, percepções
que vêm às vezes intrusas. Esse pajem está aprendendo a lidar com isso e a trabalhar uma comunicação assertiva, empática e verdadeira com as pessoas, com aqueles que estão ao redor, porque é como se você estivesse passando por um momento de aprendizado em equilibrar a sua luz e a sua sombra. Você precisa saber, você não é somente luz e você também não é somente sombra, né? Você é o equilíbrio dessas duas partes, dessas polaridades, dessas polaridades. Você é o equilíbrio dessas polaridades. O que mais eu preciso saber sobre isso? Esse pajem aqui. O louco. Eu sempre rio quando vem louco. É uma carta que me alegra de alguma forma. É o início. E aqui a gente não tá falando só de um início, né? A gente tá falando de um reinício. De algo que talvez você já conheça, já tenha iniciado antes. E aqui é um completo renascer, renovar dessas energias. Parece que ele está apontando para o centro aqui do coração, onde tem uma espiral. Existe uma inspiração aqui para reiniciar algo. E isso vem em um contexto onde você precisa usar da sua linguagem, da sua sabedoria interior, observando tudo que te fez, tudo que te controlou de alguma forma, controlou os seus pensamentos, te fez acreditar em coisas irreais, fantasiosas, mentiras contadas aqui, ou coisas vividas que geraram um caos enorme na sua mente. E que hoje, com o sol aqui no fundo, hoje isso está sendo mostrado, revelado, uma mentira que foi criada, né, te induziu ao engano, está sendo dissipada e revelada, que você está vendo a luz do dia, o amanhecer, e renascendo aqui com essas flores, esse sol brilhando, é uma energia de muita produtividade, de muita vitalidade, alegria. Eu vejo que você já não mais, nesse novo ciclo, estará dessa maneira, da maneira que, como se você estivesse se auto-obstruindo, né? Mas foi um processo necessário pelo qual você precisou passar para aprender coisas, para aprender a lidar com esses pensamentos, essas energias. E sei que não foi fácil, não é fácil. Oh, pernilongo. Não é fácil lidar com esse processo quando não se tem
consciência, né? Mas esse processo está aqui justamente para você se conscientizar, né? Então ninguém precisaria passar por isso se não fosse para aprender algo dentro desse processo. E por mais doloroso, fantasioso ou o que quer que a gente queira criar uma palavra para nomear, né, para categorizar isso que você passou, não existem palavras para denominar isso. Essa dor, esse processo muito onde você teve que ir no fundo do poço mesmo, né? Com as suas sombras, se observando e se conhecendo e percebendo os seus pensamentos, observando tudo isso. Eu tenho a sensação aqui que a gente está falando aqui com pessoas que já estão passando ou estão terminando de passar pela noite escura da alma. Eu já falei isso em outro vídeo anterior. E essa energia ainda está aqui presente, gente. Então, cabe a você, né, aqui ressignificar e refletir sobre isso que está sendo dito aqui. Se faz algum sentido na sua vida, um conselho final sobre esse novo ciclo que está se iniciando para essa pessoa e o que ela precisa fazer. Esse novo ciclo. Temos os 5 de espadas. Aqui é mais uma vez, né? Assim como o 3 de espadas, esse me remete, o 5 de espadas também me remete a uma dor muito profunda. É como se a pessoa estivesse aqui quase sendo sacrificada, né? Coração. Sacrificado por quê? No fundo, a morte. O renascimento, né? A dor que te leva ao fundo do abismo para que você renasça como você é verdadeiramente. Renasça como essa fênix aqui, das cinzas. Do pó vieste, ao pó retornarás. Mas nada disso é o seu verdadeiro ser, porque o seu verdadeiro ser é intransponível, imutável. O seu ser não passará, porque ele sempre foi, sempre será. Ele é. É uma lembrança aqui de ressignificar essa dor do passado, para que você adentre um novo ciclo com essa consciência una, sabendo quem você é, consciente das suas capacidades e desidentificado com tudo que foi, na verdade, experienciado aqui. Porque tudo isso é momentâneo, passageiro, é um sonho. Esse sonho fictício, fantasioso, um dia acaba. E o que sobra? O que sobra é a sua essência divina, a sua essência divina e verdadeira. Quem você verdadeiramente é, o espírito imortal, eterno, infinito.
essa é a transformação, essa é a mudança, esse é o despertar para você. Essa é a mensagem para quem veio até aqui e eu espero que tenha contribuído de alguma forma. Tem alguma orientação aqui final, um conselho final, porque já era o conselho final. Vamos ver se tem mais uma mensagem aqui por último. Orientação. Rei de Espadas. Ele me lembra muito de estar sobre todas as suas... sobre a sua mente, de conduzir a sua mente, na verdade. Você é o condutor, né? Não é para que ser conduzido pelo externo, senão que o seu ser divino interior é que conduz. E eu sinto que o conselho e a orientação aqui é você estar consciente sobre isso. Você é o condutor da sua mente. Você está despertando, você está passando por esse momento de, né, no julgamento aqui, de conscientização da verdade de quem você é. E se tornando consciente, se tornando quem você veio ser nesse mundo, consciente de tudo o que é... Qual é a palavra? Tudo que é passageiro, mutável, relembrando de uma verdade maior aqui. E vem alguma coisa assim: não sou conduzido, eu conduzo. Eu sei que ela tá... Essa mensagem normalmente é associada ao carro, o triunfo, mas com esse rei aqui de espadas eu não poderia deixar de lembrar que é muito importante. Você não é conduzido, você conduz a sua mente, as suas ações, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Tudo que você experiencia aqui é uma condução e consequência dos seus próprios atos. Então, essa é a conscientização aqui. O conselho e a orientação final, tá bom? Espero ter ajudado. Gratidão. Namastê.